Iniciamos agora a segunda aula sobre o período imperial. Esse momento aqui será dedicado à análise do declínio e queda do regime monárquico no Brasil. Para muitos analistas, galera, é a Guerra do Paraguai que demarca o início do declínio do período imperial no Brasil. Porque é a partir, galera, da Guerra do Paraguai que todas as tensões acumuladas em relação à questão da população escrava, das disputas entre a monarquia e a república e a inserção de um protagonista político novo, que é o exército, vão explodir de uma vez, derrubando assim as bases em que se sustentava a monarquia. A Guerra do Paraguai, como é chamada no Brasil, ou La Guerra Grande, como é conhecida no Paraguai, foi um conflito iniciado no ano de 1864, que vai até o ano de 1870, e que é considerado simplesmente o maior conflito militar já ocorrido na América do Sul. Essa guerra colocou de um lado o Paraguai e de um outro lado uma aliança militar chamada de Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai. Ao final, o Brasil será uma das nações que será vencedora dessa guerra, contudo a sua economia vai sair arruinada e politicamente a imagem do imperador será gravemente afetada. Como que esse conflito começou? A região geográfica da América do Sul, mais especificamente a região do estuário do Rio da Prata, era uma região que dava acesso ao Oceano Atlântico para nações como a Argentina, o Uruguai, o Brasil e o Paraguai, através da qual era possível não só comunicar-se com as outras partes do mundo, mas também escoar mercadorias, comprar produtos de fora, levar embarcações para fora. As tensões já vinham se desenrolando desde que o Paraguai começou a apoiar as facções políticas federalistas do interior da Argentina que lutavam contra o governo centralizador da Argentina. Do lado da política interna do Uruguai também, galera, o governo paraguaio apoiava a facção política dos blancos, que era favorável à aproximação com o Paraguai, que auxiliaria os projetos do Paraguai de obter uma saída para o estuário da Prata e do Atlântico e do Oceano Atlântico. O Brasil, por sua vez, não tinha uma boa relação com os blancos, e sim com uma outra facção que disputava o poder contra os blancos dentro do Uruguai, que era a facção dos Colorados. O Brasil vai iniciar uma operação militar na região do Uruguai, que era vizinha ao Rio Grande do Sul, para tirar os blancos do poder e colocar os Colorados no poder. Uma vez que os Colorados foram colocados no poder dentro do Uruguai, o Brasil consegue assegurar a sua posição no estuário do Rio da Prata e também garantiu que estivesse no governo do Uruguai uma facção política que não interferisse no interesse de fazendeiros brasileiros que viviam na parte uruguaia da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. A guerra vai começar quando o Paraguai, em represália ao que o Brasil fez no Uruguai, uma interferência nos assuntos internos do Uruguai, vai capturar uma embarcação brasileira e vai invadir o Mato Grosso em dezembro de 1864, numa clara declaração de guerra ao Brasil. A Argentina ainda não fazia parte do conflito. Ela vai entrar no conflito quando tropas paraguaias vão invadir o território da Argentina para poder atingir o Brasil pelo sul, para poder invadir o Brasil pelo Rio Grande do Sul. A Argentina, que teve seu território nacional invadido pelas tropas paraguaias, vai declarar guerra contra o Paraguai. Nesse momento, então, galera, a Argentina e o Brasil e o Uruguai, agora comandado pelos Colorados, vão se juntar numa aliança militar chamada de Tríplice Aliança e vão declarar guerra ao Paraguai, que passa a ser considerada a nação agressora e culpada de todos os motivos da guerra e que deveria indenizar todos esses países pelos prejuízos que eles iam ter com a guerra com o Paraguai. No primeiro momento, líderes militares do Brasil e da Argentina, assim como seus governos, achavam que a guerra contra o Paraguai seria uma guerra rápida. Afinal de contas, o Paraguai estava em menor número, era só um país contra 3 nações, e também tinha um contingente militar muito menor que o do Brasil, Argentina e Uruguai, além de ser um país com menos desenvolvimento econômico. Mas não era isso que ia acontecer, galera. A guerra do Paraguai iria ser muito mais longa, difícil e demorada do que os políticos brasileiros, argentinos e uruguaios pensavam. No primeiro momento, inclusive, a recrutação foi fácil. Muitos voluntários vieram de várias partes do Brasil e se voluntariaram para servir como militares. Pode-se até dizer que a guerra contra o Paraguai ajudou a criar no Brasil o primeiro momento de um sentimento nacionalista. As pessoas
Todas as províncias brasileiras, unidas em prol de um inimigo em comum, num primeiro momento esquecem suas diferenças e se unem em torno do inimigo, que é o Paraguai, que naquele momento era liderado por um ditador que era o Solano Lopes. Dois militares brasileiros se destacaram nesse momento, era o Duque de Caxias, que você já conhece, né, porque era famoso por apaziguar os conflitos iniciados no período regencial, e Osório. Mas quando os anos vão passando e fica claro que a guerra não vai acabar tão facilmente, e quando militares enviados do Brasil todinho começam a morrer, o recrutamento que acontecia de forma espontânea por parte dos voluntários que se candidatavam a entrar no exército vai começar a cessar, e o governo, com medo de não ter mais militares para participar da guerra, começa a exigir o recrutamento obrigatório de brasileiros para a guerra do Paraguai. Muitos fazendeiros que não queriam ir para a guerra começaram a oferecer os seus escravos que iriam lutar no Paraguai no seu lugar. A guerra passa a ficar extremamente impopular no Brasil, principalmente depois que o Brasil começa a vencer importantes batalhas, como a Batalha Naval de Riachuelo, começa a ter a importante vitória na Batalha de Humaitá, mas mesmo assim o Brasil insiste em não sair da guerra. O próprio Duque de Caxias sugere que o Brasil deveria sair da guerra após a conquista de Humaitá, quando o exército paraguaio já havia se retirado para o interior do país. Mas os próprios líderes militares do Brasil, lideranças políticas e o próprio imperador estavam engajados numa espécie de obsessão de só encerrar a guerra após a queda do ditador Solano Lopes do Paraguai. Em 1860 ocorre a queda de Assunção, que era a capital do Paraguai. Mesmo assim, a guerra não é encerrada porque Solano Lopes havia se refugiado no interior do Uruguai e é perseguido por tropas brasileiras e argentinas, até que finalmente ele é capturado no ano de 1870. Até que em 1870, Solano Lopes finalmente é capturado e morto pelo exército brasileiro na região de Cerro Corá, iniciando finalmente o fim da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, galera, é um divisor de águas por vários motivos. Primeiramente, galera, um novo e reformado exército brasileiro é formado naquela Guerra do Paraguai. Esse exército, que vai voltar com a sua moral muito elevada da Guerra do Paraguai, vai ser um novo ator político que vai reivindicar espaço nas tomadas de decisões do Brasil imperial e vai entrar em choque com a monarquia, porque a monarquia passa a proibir manifestações políticas públicas dos militares. Outra coisa, galera, é que os militares do Brasil haviam lutado lado a lado com militares argentinos e uruguaios, né? A Argentina e o Uruguai eram duas repúblicas presidencialistas onde não havia um imperador e um rei. E eles passam a inspirar o exército. Além do mais, galera, a Guerra do Paraguai também vai colocar em evidência a questão da escravidão. Por quê, galera? Os chefes militares brasileiros haviam lutado lado a lado com soldados negros, às vezes tropas inteiras compostas por soldados negros. Muitas vezes, soldados negros, ao voltar para casa, tinham que ver seus parentes, por exemplo, sendo escravizados. Após isso, galera, o exército passa a se recusar a capturar escravos fugidos e passa, galera, a inclusive colaborar com as pressões para o fim da escravidão no Brasil. Inclusive circulou muito naquela época uma famosa imagem que retratava um escravo brasileiro voltando para casa após o fim da Guerra do Paraguai, condecorado com várias medalhas. Ele chegando em casa, ele via sua mãe ainda na condição de escrava sendo açoitada pelo seu proprietário. Esse tipo de gravura que circulava no Brasil sensibilizava a opinião pública contra a escravidão. Outro evento muito importante acontece em 1873 na cidade de Itu, em São Paulo, quando é fundado pela primeira vez o Partido Republicano Brasileiro, que defendia abertamente, inclusive através de uma matéria jornalística que era o Manifesto Republicano, a substituição do regime monárquico por um regime republicano presidencialista, galera. Esse partido republicano foi fundado por mais de 100 fazendeiros do Oeste paulista, além de integrantes da classe média urbana, como advogados, professores, estudantes. Esses paulistas sentiam que, apesar de São Paulo já ser o estado mais rico da federação, ele era subrepresentado no Congresso, tendo poucos políticos paulistas, galera, no poder legislativo no Brasil, mesmo sendo São Paulo já a província mais rica, ao passo que a maior parte dos membros do legislativo eram naquele momento fazendeiros do Nordeste e do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e da Bahia. Então eles consideravam que já eram os políticos os mais ricos do Brasil, mas que não tinham poder político e não influenciavam nas tomadas de decisões.
Por outro lado, nem todos eles eram republicanos. Alguns fazendeiros alguns fazendeiros cafeicultores do Vale do Paraíba, naquele momento, ainda não eram republicanos, porque consideravam que a monarquia era a melhor forma de garantir a continuidade do trabalho escravo responsável pela riqueza deles, galera. Vai ser lá pro ano de 1888, quando a escravidão finalmente será abolida no Brasil, que esses cafeicultores do Vale do Paraíba vão passar a adotar a causa republicana porque sentiam-se traídos pela monarquia, que havia abolido a escravidão sem indenizá-los, ou seja, sem pagar para eles uma quantia de dinheiro que compensasse a sua perda financeira, que foi a perda dos escravos. Esses cafeicultores, por exemplo, do Vale do Paraíba, que vão aderir ao regime republicano de última hora, eram chamados de republicanos de última hora. Mesmo que fosse uma poderosa ala que começou a constituir oposição ao governo, não vai ser os cafeicultores, os grandes fazendeiros, os responsáveis pela queda da monarquia. A queda da monarquia, galera, vai ser um evento militar, não vai contar com a participação de fazendeiros ou mesmo das classes populares. Vai ser um evento majoritariamente militar, que eu vou explicar ainda com mais detalhes. No Rio de Janeiro também vai surgir um movimento republicano importante manifestado no jornal A República. Outra coisa, galera, é que os republicanos não eram necessariamente abolicionistas. Muitos republicanos, inclusive, defendiam uma república presidencialista aonde a escravidão ainda existiria. E nem todos os abolicionistas eram necessariamente republicanos. Alguns abolicionistas, por exemplo, como Joaquim Nabuco, eram monarquistas. Mas também existiam políticos que eram republicanos e abolicionistas. O fim da Guerra Civil Norte-Americana, em 1865, que colocou o fim na escravidão nos Estados Unidos, também era mais um elemento de pressão por parte da política internacional para que a escravidão acabasse no Brasil. Agora, galera, um dos elementos mais importantes que explica agora a queda da monarquia é a questão militar. Desde 1883 até 1889, iam ocorrendo vários conflitos, galera, entre os militares e o Império do Brasil. Muitos deles, no começo, eram mediados pelo imperador, que conseguia negociar com o exército sobre as principais reivindicações deles, como participação política, melhores saldos, mais investimentos nas forças armadas. Só que ao passo que o imperador vai ficando cada vez mais doente por conta da idade, da diabetes, e ele vai se afastando cada vez mais da política, eram os políticos do gabinete ministerial do Dom Pedro II que começavam a lidar mais com os militares. Esses políticos civis que não eram favoráveis à participação dos militares na política, com medo de que o Brasil ficasse igual a América Latina, que eram ditaduras comandadas por chefes militares, os caudilhos, tinham mais dificuldades para lidar com os militares, inclusive agiam com desprezo com relação a eles. Desses, por exemplo, galera, era justamente o gabinete comandado pelo Visconde de Ouro Preto o que mais entrava em atritos com os militares. A instituição Exército havia tido também contato com o positivismo, uma filosofia que se desenvolveu na Europa do século XIX e que defendia que a humanidade só alcançaria o máximo do seu progresso através da defesa da ciência. Essa corrente filosófica desenvolvida pelo francês Auguste Comte, inclusive, defendia que a ciência era a única forma verdadeira de conhecimento e que todas as demais formas de explicações espirituais, religiosas, deveriam ser desconsideradas. O positivismo também considerava, galera, que a monarquia correspondia a uma fase primitiva de governo uma fase primitiva e atrasada e arcaica de governo que deveria naturalmente ser substituída pela república, que seria uma forma superior de governo, mas não seria qualquer tipo de república. Para os positivistas franceses de Auguste Comte, a república ideal seria uma república ditatorial, em que o progresso seria alcançado através das ações de um ditador. Para eles, a ditadura republicana seria a única forma de alcançar o desenvolvimento científico. O ditador republicano seria aquele capaz de governar pelas massas, mas também afastar-se da população quando fosse necessário. Ele seria aquele que, através de um governo autoritário, poderia conduzir a nação rumo ao desenvolvimento através do investimento na industrialização,
ou seja, criação de máquinas que melhorariam o conforto da vida humana, desenvolvimento da ciência, incentiva a criação das escolas e criação de direitos trabalhistas para a classe trabalhadora. Tudo isso só poderia ser alcançado pelos positivistas através de um governo que fosse ditatorial, que alcançasse o progresso através da ordem. Inclusive, é um dos lemas positivistas que está até hoje estampada na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Essa filosofia, galera, que vai chegar no Brasil através de pensadores como o Benjamin Constant, que era um militar brasileiro, vai agradar muito aos militares. Benjamin Constant, por exemplo, era um militar e engenheiro brasileiro que havia atuado na Guerra do Paraguai. Após isso, galera, Benjamin Constant vai ser professor em muitas escolas militares do Brasil e vai ser um dos grandes responsáveis pela difusão do positivismo entre as escolas militares do Brasil. Curiosamente, galera, os positivistas franceses de Auguste Comte não consideravam um governo militar a melhor escolha, e sim algo retrógrado. Mas o positivismo no Brasil, galera, vai ser absorvido principalmente pelos militares, que passam a ver o exército como uma das poucas instituições que seriam capazes de fazer o Brasil alcançar o progresso através da imposição de um governo autoritário, que poderia talvez substituir a república por um governo militar que conduzisse a nação ao progresso ou a um processo de modernização através de um governo autoritário. Curiosamente, galera, o positivismo vai ser uma das grandes influências do governo Vargas aqui no Brasil e daquilo que vai ser chamado posteriormente, na era Vargas, de modernização conservadora, ou seja, a ideia de um ditador que desenvolve o país industrialmente e do ponto de vista científico através do autoritarismo. Outra coisa, galera, é que para o positivismo a escravidão é vista como uma das explicações para o atraso do Brasil. Então o exército passa a ver a monarquia, que está vinculada à escravidão, como uma das responsáveis pelo atraso do país ao não eliminar a escravidão. Chefes republicanos como Aristide Lobo, Quintino Bocaiúva, pensadores como Benjamin Constant, militares, já reuniam-se para conspirar como seria a derrubada da monarquia. Deodoro da Fonseca, por exemplo, era favorável à monarquia e era amigo pessoal do imperador. E foi com muita dificuldade que os militares conseguiram convencer ele a participar da derrubada do governo. Inclusive, galera, uma das coisas que vai contribuir muito para isso era a falta de perspectivas favoráveis com relação a como seria o terceiro reinado no Brasil. A filha do Dom Pedro II era a princesa Isabel, que era casada com um francês muito impopular no Brasil, que era o Conde de Eu. A perspectiva de um governo em que a princesa seria manipulada por um francês impopular, que era o Conde de Eu, vai contribuir para a perda de popularidade da monarquia também. Em 13 de maio de 1888, finalmente, galera, a princesa Isabel assina a Lei Áurea que declara extinta a escravidão no Brasil. Foi ela quem assinou, galera, porque ela estava como governante regente do Brasil, enquanto Dom Pedro II fazia viagens pela Europa. Inclusive, Dom Pedro II passa a ser muito criticado como um governador ausente no momento em que o Brasil passava por problemas, porque era um momento em que o Dom Pedro II estava meio que alheio a assuntos políticos, que estava voltado mais a questões como viagens internacionais, viagens para outras regiões do Brasil, o que vai fazer com que ele passe a ser retratado como um imperador distante dos problemas sociais. Surgiam até críticas no jornal que diziam que ele estava velho demais para governar o Brasil. A Igreja Católica também havia rompido as relações com Dom Pedro II por conta da recusa do imperador em combater a maçonaria no Brasil. Inclusive, galera, o Brasil havia prendido 2 bispos que haviam criticado a maçonaria no Brasil, o que havia feito com que o Brasil perdesse apoio político da Igreja Católica, embora esse fosse um dos menores fatores que explicasse a queda da monarquia. Até que em 15 de novembro de 1839, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando uma insurreição de mais de 1.000 militares no Brasil, obriga o gabinete ministerial de Ouro Preto a renunciar. Dom Pedro II, que estava em Petrópolis na ocasião, quando soube dessa insurreição dos militares, pensou que era só mais uma disputa política pela substituição de um gabinete por outro. Até então ele havia lidado com conservadores e liberais brigando pela dissolução e abertura de novos gabinetes ministeriais, que dessa vez seria apenas um novo ator político lutando
lutando, né, pela substituição do gabinete ministerial, até eles receberem a notícia de que, além da dissolução do gabinete ministerial, e que a família real teria que sair do Brasil imediatamente. Sim, tudo isso aconteceu muito rápido. Uma das preocupações do exército é que a própria população, quando ficasse sabendo da queda da família real, iniciasse algum tipo de movimento em favor da família real. Então foram enviados oficiais de baixa patente para comunicar à família real que eles teriam que ir embora do Brasil no dia 16 de novembro, a partir das 3 horas da manhã. Esse movimento foi tão rápido e tão sem participação popular que aqui um dos famosos comentadores da época, Aristide Lobo, vai comentar que a população havia assistido a proclamação da República bestializada, ou seja, sem entender o que estava acontecendo. Para a maior parte da população brasileira, o que estava acontecendo não era nada mais nada menos do que uma marcha, um desfile militar. A população ainda não estava sabendo da troca de regime político que acontecia no Brasil de forma tão rápida. A própria família real teve que ir embora do Brasil às pressas, 3 da manhã do dia 16, sem nem poder explicar para a população o que estava acontecendo. E a República foi proclamada do dia para a noite por um golpe militar orquestrado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, com participação de civis como Quintino Bocaiúva, Aristide Lobo e também o professor Benjamin Constant. Outra coisa, galera, com relação à abolição da escravidão, é importante registrar que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. A população liberta não foi reinserida na população através de distribuição de terra, acesso ao emprego, muito pelo contrário, ela ficou largada à própria sorte, o que vai fazer originar-se as primeiras favelas e guetos do Brasil. Paralelamente, galera, o Brasil já vinha com uma política de incentivo à imigração de europeus para o Brasil desde a segunda metade do século XIX para substituir a mão de obra escrava pela mão de obra livre, considerada motor do desenvolvimento econômico. Mas por que a mão de obra europeia, se depois da abolição da escravidão já havia grandes contingentes de homens para trabalhar aqui, que eram os homens negros recém-libertos da escravidão? Porque naquele momento, galera, coincidiu, galera, com o momento em que a ideologia racista difundia-se pelo mundo. Surgia no Brasil, galera, um movimento de tentativa de branqueamento da população em virtude das teorias racialistas que difundiam-se na Europa daquele momento. Uma das principais ideologias que passava a existir na Europa e que vai chegar no Brasil através das faculdades, pensadores, era a teoria das raças. Qual que era a teoria das raças? É de que existiria uma hierarquia natural no mundo em que existiria uma hierarquia racial que seria natural. Nessa hierarquia racial, brancos estariam no topo, asiáticos e negros e indígenas estariam no último estágio de desenvolvimento das raças. De acordo com essa teoria, os países seriam desenvolvidos ou atrasados de acordo com a composição étnica das sociedades. O Brasil, nessa explicação, seria um país atrasado e pouco desenvolvido, porque aqui existiria muitas pessoas negras, ao passo que a Europa seria um continente de países desenvolvidos, porque lá existiria uma grande população branca, que seria, pela teoria da hierarquia das raças, mais inteligente e mais devotada ao trabalho do que a população negra. Essa teoria não levava em conta que o atraso do Brasil vinha por conta de séculos e séculos de exploração e colonização por Portugal. Essa teoria também não levava em conta, galera, que a situação de pobreza da população negra não era advinda de uma inferioridade intelectual ou moral, e sim por conta da sua situação de subalternização e subordinação oriunda da escravidão. Não podemos nos esquecer, galera, que o contexto global daquela época, que era qual, galera? O contexto do imperialismo. O imperialismo foi uma política de conquista territorial e domínio de territórios da África, da Ásia e da Oceania, que consistia no quê? As nações mais industrializadas da Europa, como a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda e a França, e depois, um pouquinho mais tarde, a Itália e a Alemanha, que haviam se desenvolvido industrialmente, começaram a avançar em conquistas militares pela África, pela Ásia e pela Oceania, em busca de 3 elementos. O primeiro deles, galera, era a aquisição de matérias-primas importantíssimas para alimentar o desenvolvimento industrial, como borracha, por exemplo, minério de todos os tipos e outras matérias-primas. Também buscava-se na África, galera, uma região que fornecesse mão de obra para a extração dessas matérias-primas,
e que seriam para a extração dessas matérias-primas que seriam enviadas para a Europa, além de um mercado consumidor para a produção europeia que precisava ser escoada para enriquecer os grandes industriais da Europa, principalmente os ingleses. Ou seja, existia um objetivo econômico no avanço europeu, no avanço e conquista dos europeus pela África e pela Ásia. Esses objetivos econômicos de enriquecimento, é claro, eram escondidos. A principal desculpa utilizada pelos europeus era a ideologia da hierarquia de raças. De acordo com essa ideologia, o continente africano, asiático e da Oceania seriam habitados por povos bárbaros, ainda num estágio primitivo de desenvolvimento, incapazes de desenvolverem por conta própria os países em que eles moravam. Desse ponto de vista, galera, os europeus estariam cumprindo uma suposta missão civilizacional, que pode, por exemplo, ser personificada no famoso poema do século XIX, que é o Fardo do Homem Branco, que seria o de levar o desenvolvimento científico para esses países, levando eles a desenvolver o progresso, ou seja, seria a missão dos europeus levar a civilização para esses países, para que eles saíssem do estágio primitivo e tornassem-se nações desenvolvidas. Obviamente que conquistar militarmente um continente inteiro como a África teria que ser justificado ideologicamente, né? Então, para justificar a invasão a esses povos, surgem as explicações, surgem as teorias raciais, dentre elas o evolucionismo social e o darwinismo social. O evolucionismo social, por exemplo, classificava as sociedades humanas como bárbaras, primitivas e civilizadas, sendo os povos da África povos bárbaros e primitivos, sendo, por exemplo, sendo de acordo com essa teoria, a África, a Ásia e a Oceania, sociedades habitadas por povos bárbaros e incivilizados, incapazes de desenvolver essas regiões por conta própria. Sendo a Europa, por exemplo, uma região civilizada, capaz de levar o progresso científico para essas regiões e civilizar suas populações através da política colonial, o que seria uma justificativa para o avanço imperialista da Europa pela África e pela Ásia. O que, na verdade, escondia o verdadeiro objetivo, que era o objetivo de desenvolvimento econômico através da exploração dessas regiões. Inclusive, galera, ocorre naquele momento a chamada Partilha da África, que é a divisão de regiões da África entre as potências europeias. Obviamente que isso não vai estar de forma totalmente pacífica, galera. As potências europeias vão disputar entre si a posse de colônias na África e na Ásia. E aqui vai um spoiler das próximas aulas. É justamente, galera, a partilha da África que vai levar à Primeira Guerra Mundial em 1914 através do choque de interesses interimperialistas entre as nações europeias. Mas chegaremos nisso nas próximas aulas. Dessas noções, por exemplo, surge o darwinismo social, defendido por pensadores como Herbert Spencer e Arthur de Gobineau. O darwinismo social estava a defender, galera, que no mundo existiria uma competição entre as raças e que algumas se desenvolveriam mais do que outras. Inclusive, galera, é do Herbert Spencer a famosa frase sobrevivência dos mais aptos, que muitas pessoas acham que foi o Charles Darwin que desenvolveu. A teoria do darwinismo social seriam os europeus brancos, aqueles que teriam se desenvolvido mais e que teriam, portanto, galera, o direito de sobrepujar as demais raças. É do darwinismo social que vai nascer outra ideologia, que é a eugenia. A eugenia, por exemplo, defendia os casamentos apenas entre aqueles das mesmas raças para que as características consideradas desejáveis, como a cor da pele, por exemplo, fossem transmitidas aos descendentes. De acordo com a teoria da eugenia, por exemplo, a miscigenação seria algo ruim, porque atrasaria o desenvolvimento social através da mistura das características desejáveis, que eram dos brancos, com das características indesejáveis, que era da população negra. Como assim características indesejáveis? De acordo com essas teorias, galera, a população branca seria mais inteligente, teria uma moral superior e seria mais afeita ao trabalho do que brancos e negros considerados intelectualmente inferiores e menos afeitos ao trabalho. Essa teoria tentava justificar o racismo através de elementos científicos. Embora hoje em dia, com o desenvolvimento das ciências, essas teorias sejam totalmente desacreditadas. No Brasil, galera, as teorias raciais chegaram na segunda metade do século XIX com uma adaptação. Aqui buscou-se, galera, trazer o homem branco europeu numa tentativa de branquear a população do Brasil, porque acreditava-se que, com a inserção de mais brancos no Brasil, o atraso ocasionado pelos anos de escravidão seria contrabalanceado. Outra coisa que acreditou-se, galera, é que a mistura e a miscigenação de brancos ou negros
faria com que nas próximas gerações a população brasileira fosse pouco a pouco sendo branqueada, porque as características da população negra seriam diluídas com a introdução do elemento branco. Uma pintura que retrata isso muito bem, galera, é a pintura A Redenção de Can, que eu quero que vocês observem nesse momento. Observe os elementos dessa pintura. Temos nela um homem branco, provavelmente um imigrante europeu sentado. Do lado dele temos a esposa dele, uma mulher parda, e ao lado da mulher parda temos uma mulher negra retinta. Essa mulher, ela está descalça, simbolizando a barbaridade, que seria dos escravos que andariam descalços. Essa mulher está orando e olhando para o céu, praticamente agradecendo. A filha dela, muito provavelmente, é fruto da mistura dela, que é uma mulher negra, com um homem branco. E vemos que ela nasceu um pouco mais parda. E vemos que no braço dela há a neta da mulher negra. Muito provavelmente fruto da relação do homem branco europeu com a filha dela, que era parda. Esse quadro tenta transmitir a ideia de que geração após geração a população do Brasil ficaria mais clara. A geração da filha... A geração da mulher, que é a mãe da criança, por exemplo, é um pouco mais clara que a geração da mãe, que é mais escura, sendo que o bebê em seu colo é ainda mais branca do que a mãe, mostrando que os casamentos interraciais entre a população negra brasileira e a população branca trazida de fora, pouco a pouco branquearia a população. Também discutia-se no parlamento brasileiro, na época do fim da escravidão, sobre que tipo de imigrante deveria ser trazido para cá. Os políticos brasileiros defendiam, galera, intransigentemente que o imigrante europeu deveria ser trazido. Cogitou-se, por exemplo, em alguns momentos, trazer para cá imigrantes chineses e japoneses, porém as propostas foram violentamente rejeitadas no Congresso. O imigrante europeu era considerado em todos os aspectos superiores e responsável por fazer o Brasil alcançar o progresso. Desde 1818, o governo subsidiava a chegada de imigrantes alemães e suíços no Rio de Janeiro, onde vão surgir as primeiras colônias alemãs. Depois, galera, o governo brasileiro começa a dar terras de graça para colonos alemães e italianos desenvolverem a pequena agricultura para poderem vender no mercado interno, barateando o preço dos alimentos. Mas aí, galera, os grandes proprietários das fazendas de café começam a reclamar que se os imigrantes ganhassem terra, ao passo que a escravidão estava acabando no Brasil, não haveria mão de obra para trabalhar nas fazendas do Brasil. Então é aprovada em 1850 a chamada Lei de Terras do Brasil. Como que a Lei de Terras no Brasil funcionava? A partir daquele momento, galera, a ocupação de terras não poderia ocorrer da forma como ela vinha ocorrendo no Brasil, que era de forma livre. As terras que não tinham proprietário ainda passavam todas a ser terras do governo, terras devolutas, e as propriedades que já estavam na mão de alguns proprietários rurais passavam a ser delimitadas pelo governo. Então, a partir daquele momento, no Brasil, quem tinha terras já tinha, e quem não tinha só poderia ter acesso à terra através da compra, o que vai dificultar muito, galera, a vida dos ex-escravos negros do Brasil que haviam recentemente saído da escravidão, que não tinham dinheiro para comprar terras, e também vai dificultar a vida dos imigrantes italianos, alemães, da Europa em geral, que ao chegar ao Brasil não tinham mais terras de graça para trabalhar. Até mesmo a doação de terras era proibida no Brasil. Outra coisa que vai acontecer, galera, e isso vai consolidar, galera, a concentração de terras nas mãos daqueles fazendeiros que já tinham muitas terras no Brasil, e vai formar, galera, uma gigantesca população sem terras no Brasil. Aí a população negra que havia acabado de sair da escravidão e a população branca vinda da Europa, que sem escolha vai trabalhar nas terras dos grandes cafeicultores paulistas e nos primeiros empregos urbanos que vão surgindo na cidade. Os grandes fazendeiros também aproveitaram daquele momento de delimitação das fronteiras das suas terras, galera, para aumentar as suas propriedades rurais através, por exemplo, da falsificação de documentos de sesmaria que comprovassem a posse de terras. Esse processo chamado de grilagem de terras, a falsificação de documentos que comprovava a posse de determinada quantidade de terra. Isso vai ser feito, por exemplo, galera, através da extensão da cerca da propriedade rural para terras que não pertenciam aos fazendeiros, através, galera, da expulsão de pequenos fazendeiros de suas terras, através também, galera, da expulsão de pequenos fazendeiros e de suas famílias de suas terras, que seriam incorporados às fazendas dos grandes fazendeiros, o que vai piorar a desigualdade social no Brasil e aumentar a concentração rural nas mãos de poucos fazendeiros.
Em 1848, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, que eu já mencionei nas aulas anteriores, vai propor as colônias de parceria. O deputado Nicolau de Campos Vergueiro vai inclusive ceder a fazenda pessoal dele para ser o primeiro laboratório de testes com imigrantes europeus. Agenciadores desses fazendeiros iriam até países da Europa como a Itália e a Alemanha para incentivar europeus a virem para o Brasil trabalhar no Brasil. Lembrando que naquele momento, galera, a Itália e a Alemanha eram um país passado por uma modernização e uma industrialização intensiva que culminou na expulsão de centenas e centenas de camponeses de suas terras. Então havia um excedente populacional muito grande na Itália que não tinha perspectivas de vida nem na Itália e na Alemanha, o que vai facilitar, galera, para esses agenciadores a convencer essas pessoas que elas teriam uma vida melhor no Brasil. Chegando no Brasil, era dito a elas que elas contrairiam uma dívida, né, com esses fazendeiros por conta do fato de que eles pagaram o transporte deles da Europa para cá. E também, galera, eles contrairiam uma dívida, galera, e também contrairiam uma dívida por conta do acesso às ferramentas, a primeira alimentação deles aqui no Brasil, e também pelo fato de que geralmente nas fazendas existiam armazéns de alimentos e esses europeus, ao chegarem no Brasil e se instalarem nas fazendas do interior de São Paulo, tinham que comprar comida principalmente desses fazendeiros, nos armazéns que eles tinham nas fazendas. Acontece, galera, que esses primeiros italianos e alemães que vão chegar primeiramente nas fazendas do senador Nicolau de Campos Vergueiro, mas também depois nas fazendas de outros fazendeiros, vão contrair dívidas enormes, dívidas impagáveis. Primeiramente, os alimentos vendidos nos armazéns das fazendas dos fazendeiros de São Paulo eram a preços muito maiores do que os alimentos vendidos nos armazéns das grandes cidades, das quais as fazendas do interior de São Paulo estavam muito afastadas. Depois, galera, existia a manipulação de contas nos cadernos de poupança das fazendas, sem falar que os empréstimos concedidos aos europeus, o custo da passagem da Europa para cá eram superfaturados com juros imensos, de maneira que esses primeiros trabalhadores que vieram para cá contraíam dívidas impagáveis que nunca eram pagas, mesmo com anos de trabalho, que os colocava quase que no regime de semi-servidão. Outra coisa é que esses fazendeiros, muito acostumados a tratar com trabalhadores escravizados, tratavam os trabalhadores europeus quase que de forma desumana, não ouvindo as reclamações. Só que outra coisa, galera, que os trabalhadores europeus não acostumados a regime de trabalho forçado como os escravos do Brasil, começaram rapidamente a protestar, a apelar às autoridades policiais do Brasil, a iniciar verdadeiras greves nas fazendas, algo que os fazendeiros brasileiros não estavam acostumados. Isso vai fazer com que o primeiro sistema de parceria, galera, não desse certo e vai levar, galera, a uma interrupção da chegada de italianos e alemães no Brasil. Na própria Itália e na própria Alemanha vão surgir leis que proibiam, galera, a imigração de europeus para cá, porque chegou ao conhecimento desses governos a forma como esses trabalhadores eram tratados no Brasil. Naquela época, em 1857, existia só em São Paulo mais de 60 colônias de parceria, fora as que vão surgir nos estados do sul do Brasil, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para contornar o problema, o governo brasileiro adota a imigração subvencionada. Como que ela funciona? A partir daquele momento, não era mais os agenciadores que pagavam, entre aspas, a passagem do imigrante europeu para cá. A partir daquele momento, era o próprio governo que pagava a passagem do imigrante europeu aqui para o Brasil. E de onde o governo tirava esse dinheiro? Ele começou a colocar imposto nos grandes fazendeiros em cima de cada escravo que eles tinham. Ou seja, cada fazendeiro agora pagava um imposto para o governo de acordo com a quantidade de escravos que eles tinham em suas fazendas. Esse imposto vai custear a chegada de imigrantes alemães, italianos, franceses e até mesmo alguns espanhóis e portugueses aqui para o Brasil. E lá no início do século XX, lá para 1905, até mesmo de imigrantes japoneses. Esses imigrantes chegavam em São Paulo, recebiam novas roupas, algumas ferramentas e eram alimentados pelos funcionários públicos, e das pousadas que eles estavam em São Paulo, eles eram redistribuídos para as fazendas de café do interior de São Paulo, onde eles passariam a trabalhar para os fazendeiros num regime de trabalho
assalariado. Então, inclusive vai surgir, galera, por parte de algumas autoridades e políticos brasileiros, a preocupação com a integração dos elementos dos imigrantes alemães no Brasil, que tinha uma cultura radicalmente diferente, professavam muitos deles uma religião diferente da religião oficial do Brasil, que era católica, e principalmente eles tinham uma língua muito diferente do português, que era o alemão. Então surgiria, galera, o perigo dessas sociedades que estavam no sul do Brasil e no interior de São Paulo não se integrarem à população local por conta das diferenças linguísticas e das diferenças culturais. Esse problema não se encerra no século XIX, ele vai entrar no século XX, quando o Brasil já era uma república, porque essas comunidades de alemães, por exemplo, do sul do país, não se integravam à população brasileira, se negavam a adotar o português como língua oficial e continuavam falando o alemão. Sem falar, galera, que eram sociedades muito isoladas entre si, que não se misturavam com a população local. Inclusive, é somente na década de 30, quando Getúlio Vargas era o governante do Brasil, que vão surgir leis que obrigavam essas sociedades a adotarem o português como língua oficial, por conta de um projeto do governo Vargas que obrigava essas populações a se assimilarem à população brasileira. Entre 1819 e 1940, chegaram simplesmente 5 milhões de imigrantes no Brasil. O Brasil, a partir daquele momento, se configurava como um país republicano e multiétnico. Então, galera, nessa aula encerramos o período imperial. Na próxima aula, galera, veremos como vai se dar o Brasil República e a acomodação de todos os novos elementos sociais ao novo regime republicano.